Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 111. Ao entender completamente a habilidade do Tsukuyomi no Mikoto, Mirai finalmente encontrou a descrição mais adequada para ela. Um simulador de vida. Este genjutsu cria um mundo ilusório onde se pode experimentar vidas baseadas em escolhas diferentes. Ao contrário de um simulador padrão, no entanto, o mundo ilusório conjurado por Tsukuyomi no Mikoto é inteiramente construído sobre a compreensão da realidade do conjurador. Tome Uchiha Fugaku como exemplo. Se Fugaku subconscientemente acreditava que o uso excessivo do Mangekyou Sharingan inevitavelmente levaria à cegueira, então o Uchiha Mirai, criado na ilusão, também perderia a visão devido ao uso excessivo do poder do Mangekyou. Não é de se espantar que Fugaku seja tão teimoso sobre suas escolhas. Ele deve ter simulado inúmeras vidas com Tsukuyomi no Mikoto, explorando todos os resultados possíveis, murmurou Mirai. Mas Fugaku não sabia a verdade sobre os segredos de Mirai. Naturalmente, os resultados simulados tinham pouca semelhança com a realidade. Na verdade, era altamente provável que Fugaku confundisse as ilusões de Tsukuyomi no Mikoto com vislumbres do futuro. Isso explicaria suas convicções obsessivas. Outra peculiaridade de Tsukuyomi no Mikoto era que o tempo dentro da ilusão não tinha conexão com a realidade. Não importa quantos anos fossem simulados, apenas um instante passaria no mundo real. No entanto, quanto mais longa a simulação, mais ela drenava o poder ocular do conjurador. Depois de entender os detalhes da habilidade, Mirai a sentiu satisfeita. Comparado ao Tsukuyomi, o Tsukuyomi no Mikoto era muito mais potente. Quando usado estrategicamente, seu potencial era impressionante. Uma semana passou rapidamente. Como Mirai antecipou, após sua demonstração de força, Hiruzen Sarutobi não fez nenhum movimento aberto. Era como se nada tivesse acontecido, mesmo que Mirai tivesse humilhado Sarutobi publicamente várias vezes. Esse desenvolvimento inesperado reforçou a confiança do clã Uchiha. Seu respeito e reverência por Mirai só se aprofundaram, pois nunca antes na história de Konoha, eles se mantiveram tão firmes contra a facção do Hokage. Claro, nem todos dentro do clã concordavam com a abordagem de Mirai. Alguns membros o visitaram, pedindo reconciliação com Sarutobi e seus aliados. Eles argumentaram que os Uchiha só buscavam reivindicar seu lugar de direito e já haviam alcançado um progresso significativo. Pressionar mais poderia arriscar tudo. Esses indivíduos até sugeriram libertar Fugaku do cativeiro para estabilizar o clã e evitar conflitos internos. Alguns chegaram a acusar secretamente Mirai de ter ido longe demais. Mirai ouviu silenciosamente sem fazer comentários. Em vez disso, ele silenciosamente anotou os nomes deles em um caderno novinho em folha. Manhã, Shizui chegou sozinho a um campo de treinamento isolado no distrito Uchiha. Depois de esperar algum tempo, Mirai finalmente apareceu. No momento em que viu Mirai, Shizui se endireitou e cumprimentou respeitosamente. Mirai-sensei. Shizui, há quanto tempo você está aqui? Não muito, Mirai-sensei. Shizui respondeu com um sorriso gentil. Eu te chamei aqui porque tem algo que preciso que você cuide. Mas primeiro, preciso ver se você é capaz disso. A expressão de Shizui ficou séria. Entendido. Mirai-sensei, farei o meu melhor para provar meu valor. Seu melhor? Mirai riu. Shizui, lute comigo como se pretendesse me matar. Caso contrário, você nem vai tocar na bainha do meu manto. Ouvindo isso, os olhos de Shizui brilharam com determinação. A presença imponente exalada por Mirai, um desdém por todos abaixo dele, fascinou Shizui profundamente. Se possível, ele queria se tornar um shinobi como Mirai. Aqui vou eu. Com um grito agudo, Shizui liberou uma rajada de shuriken. As lâminas giratórias colidiram no ar, alterando suas trajetórias para atacar Mirai de todos os pontos cegos. No momento seguinte, Shizui formou selos de mão. Estilo fogo, grande jutsu de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo envolveu Mirai. Shizui continuou puxando sua lâmina e balançando-a em direção às costas. Ruído. Um choque metálico soou quando o ataque de Mirai foi desviado. Vendo os três Tomoe girando nos olhos vermelhos de Shizui, Mirai sorriu. O Sharingan dos três Tomoe? Nada mal. Shizui não disse nada, concentrando-se em formar outra série de selos de mão. Clones ilusórios começaram a se materializar ao redor de Mirai, cada um indistinguível do original. Os clones atacaram em uníssono, seus golpes eram sólidos e precisos, como se fossem reais. Em meio à enxurrada de golpes, o Sharingan de Shizui brilhou, tentando manipular a consciência de Mirai. Eventualmente, Shizui conseguiu enfiar sua lâmina no peito de Mirai, apenas para Mirai se dispersar em um bando de corvos. Os pássaros giraram pelo ar e se reformaram a uma curta distância. Já chega, Shizui, declarou Mirai, levantando a mão. Sua técnica de cintilação corporal combinada com o Sharingan é impressionante. Deste dia em diante, eu lhe concedo o título de Shizui da cintilação corporal. O coração de Shizui se encheu de orgulho. Embainhando sua lâmina, ele suprimiu sua excitação e se curvou. Obrigado, Mirai-sensei. Ser reconhecido por Mirai era uma honra em si, mas receber tal título, Shizui mal conseguia conter sua alegria. Era uma distinção sem paralelo dentro do clã Uchiha. Os outros membros ficariam verdes de inveja quando descobrissem. Nesse momento, a visão de Shizui ficou turva e a cena ao redor dele começou a mudar. Mirai desapareceu, deixando para trás um caderno imaculado no chão. O coração de Shizui afundou. Como mestre de genjutsu, ele percebeu imediatamente o que tinha acontecido. Ele estava sob a ilusão de Mirai desde o começo.
A batalha intensa não era nada mais do que uma performance que ele havia encenado sozinho, como esperado de Mirai-sensei. Shizui murmurou com um sorriso amargo, abaixando-se para pegar o caderno. A primeira página continha uma única frase. Shizui, elimine todos desta lista. Capítulo 112. Shizui congelou enquanto examinava o conteúdo do caderno e então silenciosamente virou para a próxima página. Um por um, nomes familiares apareceram no papel. Sem exceção, todos eles eram membros proeminentes da facção que buscava a paz do clã. Após uma rápida revisão, Shizui fechou cuidadosamente o caderno e seu olhar tornou-se resoluto. Somos todos membros do mesmo clã, mas no final estamos condenados a destruir uns aos outros. Isso tudo é por causa da sua estreiteza de espírito. Você está cego para os esforços futuros do nosso líder. Suas mortes não serão em vão. Não me culpe. Tudo o que faço é pelo bem dos Uchiha. Shizui murmurou baixinho para si mesmo. Se fosse possível, ele teria usado Genjutsu para alterar a mentalidade das pombas. Dessa forma, mesmo que elas não pudessem entender completamente a visão do líder, pelo menos não se oporiam a ele. Mas tal Genjutsu não existia. Tudo o que ele podia fazer agora era eliminar os conservadores completamente. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso uma recompensa. Técnica do cintilamento corporal fantasma. O aviso do sistema ecoou na mente de Uchiha Mirai, trazendo um sorriso satisfeito aos seus lábios. Técnica do cintilamento corporal fantasma, o jutsu característico de Shizui e a origem do apelido Shizui do cintilamento corporal. Ao combinar o Sharingan com a técnica de cintilação corporal, ele criou fantasmas tangíveis capazes de lançar ataques reais. A desvantagem? Os fantasmas não se dissipariam mesmo se atacados. Uma técnica solidamente prática. Se Shizui puder abater pessoalmente as pombas, isso pode despertar seu Mangekyou Sharingan. Mirai refletiu, esfregando o queixo pensativo. Sob sua manipulação, Shizui já havia se tornado um radical de pleno direito. No entanto, no fundo, Shizui continuava sendo uma criança emotiva e dedicada, disposta a sacrificar tudo pela vila e pelo clã. Shizui não hesitaria em matar os membros de seu clã, mas também lamentaria sua perda. Afinal, as pombas eram conhecidas por sua natureza gentil, muitas pareciam inofensivas. Matar essas pessoas poderia facilmente semear sementes de culpa no coração de qualquer um. Shizui, vamos ver se você me surpreende. Os lábios de Mirai se curvaram para cima. O Mangekyou Sharingan, o reflexo da alma. Shizui ainda despertaria o Kotoamatsukami, o mesmo Genjutsu supremo da linha do tempo original? Depois de atribuir sua tarefa a Shizui, Mirai foi até a masmorra da polícia para uma inspeção. O Tatani Gentari e Mitokado Kazashi não se pareciam mais com o que antes eram arrogantes. Suas vestes luxuosas estavam agora esfarrapadas e imundas, com manchas de sangue obscurecendo suas cores originais. Desleixados e fedidos, eles exalavam um fedor que faria qualquer um engasgar. Assim que viram Mirai, eles correram até as barras e se arrastaram, com as vozes trêmulas. Mirai-sama, nós estávamos errados. Por favor, poupe-nos. Nunca mais ousaremos nos opor a você. Eu juro que quando eu for solto, vou garantir que Koharu-sama deixe você em paz, implorou Gentar, assentindo desesperadamente. A masmorra era aterrorizante, cheia da malícia dos Uchiha. Eles não aguentariam mais nenhum momento naquele inferno. Ignorando seus gritos patéticos, Mirai passou pela cela deles em direção à que continha Uchiha Fugaku. Comparada às outras, a cela de Fugaku estava visivelmente mais limpa. Suas roupas estavam intactas e, além de sua pele pálida, ele parecia relativamente inalterado. Fugaku falou primeiro, seu tom era frio e desafiador. Se você veio para zombar de mim, poupe-se do esforço. Mirai balançou a cabeça levemente. Não tenho interesse nisso. Vim lhe informar de algo no meu caminho. Os olhos de Fugaku se estreitaram, um lampejo de inquietação cruzou seu rosto. O que é? Estou no processo de consolidar os Uchiha. Os pombos e seus leais estão sendo eliminados. Fugaku se levantou rapidamente, sua voz furiosa. Você ousa se voltar contra seu próprio clã? Quando eu sair daqui, vou expor suas ações para todo mundo. Mirai o dispensou com um aceno. Fugaku, você não vai sair. Você vai apodrecer nesta cela. Quando eu tiver lidado com Hiruzen Sarutobi e os outros, lidarei com você também. Sem olhar para os rugidos enfurecidos de Fugaku, Mirai deixou a masmorra. A partir daquele momento, o Uchiha falaria com uma só voz, a dele. Era fim de tarde quando Mirai finalmente concluiu suas tarefas na polícia. Quando ele saiu, uma bela jovem o esperava com uma expressão radiante diante de sua chegada. Mirai-sama, ela gritou ansiosamente. Igal, você está deslumbrante como sempre, comentou Mirai, com um sorriso genuíno estampado em seu rosto. Percebendo a maquiagem cuidadosamente aplicada por Uzuki Igal, ele decidiu reconhecer seu esforço com um elogio. Com certeza, seus olhos se curvaram de alegria quando ela respondeu suavemente. Mira-samai, você tem tempo hoje. Você está aqui para receber orientação em esgrima, não é? Mirai interrompeu com um sorriso. Acontece que estou livre. Surpreso e muito feliz, Igal não esperava que ele concordasse tão prontamente. Ela havia planejado apenas marcar uma aula para outro dia, mas agora, Mirai a levou para um campo de treinamento isolado. Igal, quando estiver pronto, vem até mim com tudo que você tem, ele instruiu calmamente. Igal hesitou, então sorriu ironicamente. Mirai-sama, não tem como eu ser páreo para você. Em vez disso, eu ficaria grato se você pudesse simplesmente observar e me dar conselhos. Suas palavras fizeram a expressão de Mirai mudar e seu olhar endureceu.
Se é assim que você se sente, pode ir embora agora. É? Igal congelou, sua compostura se desfazendo. Mirai-sama, o que você quer dizer? A essência da esgrima está no impulso. Nunca perca a coragem de sacar sua lâmina, não importa quão assustador seja o inimigo. Nunca perca a coragem de balançar, não importa quão desesperadora seja a situação. Mirai desembainhou sua lâmina, seus movimentos eram deliberados. Igal imediatamente sentiu um peso invisível cair sobre ela. Embora Mirai permanecesse imóvel, sua presença pairava como uma tempestade violenta sufocando-a. Uma pressão arrepiante tomou conta de todo o seu ser, inundando seus pensamentos com pânico. Ela sabia racionalmente que ele não lhe faria mal, mas seu corpo se recusou a ouvir. Assim que suas defesas mentais começaram a ruir, a voz de Mirai cortou a tensão. Sinta isso: a coragem, a astúcia, o orgulho, a raiva e a intenção de matar. Eles o ajudarão até mesmo nas batalhas mais terríveis, acabando com o desespero. Quando você sacar sua lâmina, não pense em quão forte seu oponente é. Em vez disso, incorpore uma força imparável, pronta para destruir qualquer coisa em seu caminho. Com suas palavras, a atmosfera opressiva desapareceu. Igal caiu de joelhos, tremendo. Então isso é momento. Aterrorizante. Absolutamente aterrorizante. Capítulo 113. Após uma longa pausa, Igal finalmente recuperou o controle de seu corpo. Ela se esforçou para ficar de pé, seu rosto ainda pálido com medo persistente. O que Uchiha Mirai tinha acabado de demonstrar derrubou completamente sua compreensão anterior de combate. Igal sempre se concentrou em aperfeiçoar suas técnicas, nunca considerando outros aspectos da esgrima. No entanto, depois de vivenciar aquela exibição avassaladora, ela sentiu como se sua mente tivesse se aberto para novas possibilidades. Assim como cada ninja tem seu próprio caminho no ninjutsu, o espadachim também deve se manter firme em suas crenças. Com essa percepção, Igal não pôde deixar de admirar Uchiha Mirai ainda mais. Como esperado de Mirai-senpai. Apenas algumas palavras dele, e minha mentalidade avançou para um nível totalmente novo. Ela precisa ser cultivada continuamente por meio de combate real, disse Mirai, gesticulando para que ela se aproximasse. Nunca perca seu coração destemido e progressivo. Agora, deixe-me perguntar novamente. Você está pronta para me atacar? Com suas palavras, Igal apertou ainda mais sua longa lâmina e disse resolutamente: Mirai-senpai, lutarei com você com tudo que tenho. Tenha cuidado. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, Igal desapareceu de onde estava. Ruído. Um golpe forte foi facilmente desviado por Mirai. Imperturbável, Igal desencadeou uma série de ataques, sua lâmina se movendo em arcos intrincados, colocando todas as suas habilidades em cada golpe. Clang, clang, clang. O som do aço colidindo ecoava implacavelmente, cada impacto produzia uma breve faísca antes de se extinguir. Percebendo que seus golpes não tiveram efeito, Igal recuou rapidamente. Ela formou uma série de selos de mão com velocidade praticada. Jutsu do clone das sombras. 3 clones idênticos apareceram ao lado dela e com um grito determinado, Igal lançou seu próximo ataque. Dança da lua crescente. Os clones avançaram em direção a Mirai de diferentes ângulos em uma velocidade estonteante. No entanto, em meros momentos, todos os 3 foram facilmente dissipados. Igal não ficou surpresa. Ela havia antecipado esse resultado e já havia saltado alto no ar. Descendo de cima, Igal liberou uma torrente de imagens residuais de lâminas, envolvendo Mirai em uma tempestade de golpes. Olá! Uma ressonância metálica aguda soou, e as ilusões desapareceram tão rapidamente quanto surgiram. A lâmina de Igal foi presa firmemente entre os dedos indicador e médio de Mirai, tornando-a imóvel. Foto. Um som nítido quebrou o silêncio. Sua espada se partiu em 2. Eu perdi. Igal murmurou, sua voz cheia de descrença. Ela tinha dado tudo de si, mas sua derrota era absoluta. No entanto, em vez da reprimenda que ela havia se preparado, Mirai gentilmente a ajudou a se levantar. Igal, suas técnicas são impressionantes, mas seus fundamentos precisam ser trabalhados. Seu tom era calmo, mas firme. Até as montanhas mais altas exigem fundações sólidas para subirem ao céu. Concentre-se em fortalecer seus fundamentos. Eu guiarei pessoalmente. Ouvindo isso, Igal assentiu vigorosamente. Eu entendo, Mirai-senpai. De hoje em diante vou me dedicar a aperfeiçoar meus fundamentos. Mirai sorriu levemente, dando tapinhas na cabeça. É bom que você tenha percebido isso. Pelo menos meu esforço em ensinar não foi desperdiçado. Mas a percepção por si só não é suficiente, ele acrescentou. Uma boa lâmina pode aumentar a força de seu portador exponencialmente. Enquanto ele falava, Mirai canalizou seu chakra, e uma lâmina de osso afiada e brilhante se materializou em sua palma. Pegue esta lâmina, ele disse, entregando-a a ela. Considere isso como meu pedido de desculpas por quebrar sua espada. Igal olhou para a arma branca pálida com admiração, com a boca aberta. Mirai-senpai, você está realmente me dando isso? Claro. Embora seja feito de osso, é mais resistente e afiado do que a maioria das ferramentas ninja que você encontrará. Com mãos trêmulas, Igal aceitou a lâmina, notando imediatamente a marca única gravada nela. Como amiga próxima de Anko, ela a reconheceu instantaneamente. Era o selo Deus do Trovão Voador de Mirai. Ao injetar chakra na marca, Mirai podia sentir sua localização instantaneamente. Era essencialmente um amuleto salva-vidas. Mirai-senpai, obrigada, ela disse com a voz cheia de gratidão. Esta lâmina, criada a partir do próprio osso de Mirai-senpai, é muito mais valiosa do que a kunai de areia dourada de Anko.
Agora, ela não teria mais que suportar a ostentação sem fim de Anko. Quem teria inveja de quem estava prestes a mudar? Tudo bem, disse Mirai, recuando. Vamos começar a refinar seus movimentos básicos. Entendido. Yugao imediatamente começou a praticar com sua nova lâmina, passando por suas posturas uma por uma. Mirai ficou ao lado dela, ajustando sua postura sempre que necessário. Estique os braços. Sim. Contraia seu core. Sim. Achate suas coxas. Não empina o traseiro. Abra seu peito. Ah, Mirai-senpai. Quando Mirai voltou para casa, o céu já estava escuro. As meninas são cheias de energia, ele refletiu com um sorriso irônico, mas elas ainda não estão maduras. Pelo menos mais 1 ou 2 anos são necessários antes que elas estejam prontas. Suprimindo seus pensamentos inquietos, Mirai balançou a cabeça e foi para casa. Como de costume, ele preparou uma refeição simples e meditou depois de comer. Só tarde da noite ele terminou sua rotina e se preparou para dormir. Assim que ele vestiu seu hobby de dormir, uma batida fraca ecoou na porta da frente. Franzindo a testa levemente, a mente de Mirai se agitou e ele apareceu instantaneamente no pátio. Abrindo a porta, ele foi recebido por uma mulher com cabelos pretos longos e macios e um comportamento gentil. Em seus braços, ela embalava um bebê adormecido. O rosto pálido da mulher forçou um sorriso fraco enquanto ela falava. Mirai, posso entrar um momento? Mirai se afastou para deixá-la entrar. Ele a reconheceu imediatamente Uchiha Mikoto, esposa de Uchiha Fugaku, o líder do clã. A criança em seus braços deve ser seu filho recém-nascido, Uchiha Sasuke. Mas por que ela veio até ele àquela hora? Embora ele não conseguisse entender a razão dela, ele não a pressionou. Se ela pretendia implorar por Fugaku, no entanto, ela estava perdendo seu tempo. De volta ao quarto, Mikoto colocou Sasuke cuidadosamente no chão antes de se ajoelhar no chão e fazer uma profunda reverência. Mirai, ela disse com a voz trêmula, não importa quais sejam as queixas entre você e Fugaku, eu imploro por favor, poupe-o. Capítulo 114. Mirai, por favor, deixe Fugaku ir. O apelo de Mikoto foi recebido com um bufo frio de Mirai. Ele escolheu esse caminho sozinho. Ele deve enfrentar as consequências de suas próprias decisões. Ouvindo isso, Mikoto levantou a cabeça. Seu rosto geralmente gentil carregava um raro traço de raiva, sua expressão tingida de amargura. Então por que você simplesmente não o mata? Fugaku é o líder do clã Uchiha. Prendê-lo assim é uma humilhação. Ela podia aceitar a morte de Fugaku, mas nunca poderia aceitar tamanha desgraça trazida ao líder do clã. A resposta de Mirai foi calma, quase indiferente. Eu não restringi suas ações. Ele é livre para tirar a própria vida se quiser. É que, ele não tem coragem. Mikoto ficou em silêncio, incapaz de refutar a verdade nas palavras de Mirai. Ela conhecia a personalidade de Fugaku bem o suficiente para entender que Mirai não estava mentindo. Quando Fugaku foi detido pela primeira vez, Mikoto ficou chocado, mas não muito preocupado. Afinal, ele era o chefe do clã Uchiha, e foi sob as ordens do terceiro Hokage que ele procurou Mirai. Mesmo que Mirai o detivesse temporariamente, certamente haveria uma maneira de ele recuperar sua posição mais tarde. O que ela não havia previsto era o silêncio completo do terceiro Hokage após a prisão de Fugaku. Nenhuma palavra ou ação. Estava claro que ele havia abandonado Fugaku completamente. Com o tempo, os membros do clã que antes vinham à casa de Mikoto para discutir maneiras de resgatar Fugaku diminuíram em número. Alguns desapareceram sem deixar rastros, para nunca mais serem ouvidos. As vozes dentro do clã se tornaram unificadas, apoiando totalmente Uchiha Mirai. Sem outro recurso, Mikoto foi até Mirai pessoalmente esperando negociar. Não importa o que acontecesse, ela não podia permitir que Fugaku morresse na prisão, desonrado. Mirai, Mikoto disse, sua voz firme, o clã Uchiha já considera você como seu líder. Mesmo se Fugaku fosse libertado, ele não representaria nenhuma ameaça a você. Eu prometo que não interferiremos nos assuntos do clã novamente. Ela hesitou, então acrescentou timidamente, você quer dinheiro? Acesso a pergaminhos de ninjutsu ou outros recursos? O que quer que tenhamos, é seu. Você terminou? A voz de Mirai pingava desdém. Poder? Riqueza? Mikoto, se você acha que minhas ambições são tão mesquinhas, você me subestimou gravemente. O escárnio no tom de Mirai fez Mikoto se forçar a permanecer composta. Ela respirou fundo e perguntou, então Mirai, qual é seu objetivo? Pelo futuro do clã Uchiha. O que você quer dizer? Mikoto não esperava tal resposta. Confusa, ela olhou para Mirai que se aproximou segurando seu queixo gentilmente mas firmemente. Palavras não farão justiça. Você terá que ver esse futuro desesperador por si mesmo. Quando seu Mangekyou Sharingan vermelho foi ativado, a visão de Mikoto ficou turva e sua mente ficou atordoada. Onde é isso? Mikoto apertou os olhos para a luz brilhante do sol no céu, sua expressão confusa. Não era noite agora mesmo? E o que ela estava fazendo um momento atrás? Mãe, uma voz infantil a tirou de seus pensamentos. Ela se virou e viu um menino carregando uma criança menor nas costas, ambos caminhando em sua direção. Suas memórias dispersas entraram em foco quando o reconhecimento surgiu em seu rosto. Ela sorriu calorosamente. Itachi, Sasuke, onde vocês dois estavam brincando? O menino mais novo, empoleirado nas costas do irmão, fez beicinho. Mãe, não estávamos brincando. Estávamos treinando. Torci meu tornozelo, mas melhorei muito. Em breve estarei forte o suficiente para derrotar Nissan. Ele puxou a orelha do irmão animadamente.
Nin-san, você vai treinar comigo de novo amanhã? Itachi gentilmente abaixou Sasuke no chão, um sorriso fraco em seu rosto. Sasuke, vamos esperar até seu tornozelo sarar. Por enquanto, deixe a mamãe enfaixá-lo. Isso? Não é nada. Sasuke protestou. E você está sempre muito ocupado. Sasuke. Toque. O dedo de Itachi cutucou levemente a testa de Sasuke. Desculpe, talvez na próxima. Mikoto observou seus filhos com o coração cheio de contentamento. O vínculo deles era forte, e ambos, sem dúvida, se tornariam shinobi excepcionais. O que poderia trazer mais alegria a uma mãe do que momentos como esse? Depois de assistir à brincadeira, Mikoto finalmente deu um passo à frente e pegou Sasuke em seus braços. Itachi, seu pai está procurando por você. Vá em frente. Sim, mãe. O tempo passou, e Mikoto percebeu que Itachi vinha para casa cada vez menos. O sorriso que sempre adornou seu rosto pareceu desaparecer, substituído por um fardo pesado que ele carregava silenciosamente. Sasuke também ficou mais retraído. Sua alegria habitual desapareceu, sobrecarregada pela ausência crescente de seu irmão e pelo comportamento rigoroso de Fugaku. Mikoto suspirou. A tensão entre o clã Uchiha e a vila só piorou depois do incidente da Nove Caudas. As mortes trágicas de Minato e Kushina lançaram uma longa sombra. Ela não pôde deixar de se perguntar sobre o filho deles, aquele que Kushina havia mencionado antes. Naruto, não era? Agora, com o terceiro Hokage de volta ao poder, rumores circulavam de que olhos de Sharingan tinham sido vistos controlando Nove Caudas durante sua fúria. A situação do clã Uchiha estava ficando cada vez mais precária. Mikoto tentou permanecer otimista, depositando sua fé em Fugaku. Certamente, ele poderia navegar na tempestade. Tudo o que ela podia fazer era se concentrar em seu papel de esposa e mãe, sustentando silenciosamente sua família. No entanto, sentada sozinha no pátio, seu desconforto aumentou. O desaparecimento de Uchiha Shizui havia empurrado o clã para uma desordem ainda maior. Os radicais culparam o Hokage diretamente, enquanto os moderados alertaram contra tirar conclusões precipitadas. As lutas internas eram implacáveis, destruindo o clã. Isso realmente levaria a um futuro mais brilhante? Ou seria o prelúdio de algo muito pior? Capítulo 115. Mãe, deixa eu te ajudar a limpar. Sasuke falou enquanto se aproximava, suas pequenas mãos ansiosas para ajudar. Olhando para o filho mais novo, Mikoto colocou o cabelo levemente desgrenhado atrás da orelha e forçou um sorriso gentil. Sasuke, a mamãe pode cuidar disso sozinha. Você deveria se concentrar nos estudos. Então, quase hesitante, ela acrescentou. A propósito, ouvi dizer que tem um garoto chamado Naruto na sua classe? Sasuke assentiu, seu rosto se contraindo em aborrecimento. Ele é só um encrenqueiro que passa o dia todo pregando peças. Eu não suporto. Ouvindo isso, Mikoto suspirou suavemente. Sasuke, não intimide Naruto, ok? Só se ele não me incomodar primeiro. Sasuke respondeu com um aceno de desdém, saindo correndo do quarto. Vou fazer minha lição de casa agora. Observando a figura do filho se afastando, Mikoto soltou um suspiro cansado. Como Uchiha, não havia muito que ela pudesse fazer sobre a situação de Naruto, e mesmo dentro de sua própria família, as coisas já estavam saindo do controle. Hoje à noite, Mikoto preparou um jantar luxuoso, esperando reunir todos e aliviar a atmosfera tensa que havia se instalado na casa. Mas Fugaku e Itachi comeram em silêncio, suas mentes aparentemente sobrecarregadas por fardos não ditos, antes de deixarem a mesa abruptamente. Mikoto não conseguia se livrar da sensação sinistra que pairava sobre ela, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Tarde da noite. Mikoto sentou-se calmamente no quarto ao lado de Fugaku. O som fraco de gritos ecoou à distância. Quebrando o pesado silêncio, Mikoto suspirou. Fugaku. Esse é realmente o destino do clã Uchiha? A expressão de Fugaku escureceu, sua voz baixa. Os radicais no clã estão fora de controle agora. Itachi, ele escolheu ficar do lado do Hokage. Eu respeito a decisão de Itachi. Em vez de deixar o nome Uchiha manchado para sempre, é melhor acabar com as coisas rapidamente. O fardo que Itachi carrega deve ser muito mais pesado do que podemos imaginar. Mikoto permaneceu em silêncio, seu olhar carregado de tristeza. Se Fugaku tivesse sido mais firme, se tivesse escolhido decisivamente um lado e esmagado a oposição, as coisas teriam chegado a esse ponto. O filho deles não estava agora carregando um fardo tão pesado porque Fugaku havia depositado todas as suas esperanças nele, mas não havia sentido em expressar esses pensamentos agora. Por fim, os sons lá fora cessaram. A porta do quarto se abriu com um rangido e passos pesados se aproximaram por trás. Após uma longa pausa, Fugaku falou primeiro. Itachi, se essa é sua escolha, então faça. A voz de Mikoto tremeu quando ela acrescentou. Itachi, cuide de Sasuke. Momentos depois, Mikoto sentiu uma dor aguda no pescoço. A escuridão rapidamente tomou conta de sua visão. Então, é assim que termina, ela pensou enquanto sua consciência se desvanecia. Olha, esse é o último garoto Uchiha sobrevivente. Ele age de forma tão arrogante. Do que ele tem tanto orgulho? Fale baixo. Não o provoque. Ouvi dizer que os Uchiha eram todos pessoas perigosas. O irmão dele massacrou o clã inteiro. Alguém assim deveria se matar para espiar. Vozes zumbiam ao redor dela. Mikoto abriu os olhos lentamente e o ambiente ao redor ficou mais claro. Parecia ser uma sala de aula na academia ninja. O menino com olhos vazios e sem vida estava sentado sozinho na última fileira enquanto as outras crianças sussurravam e apontavam para ele. Sasuke?
Achei que tinha morrido. Mikoto olhou para si mesma e percebeu que não conseguia sentir seu corpo. Ela era como um fantasma, capaz de ver e ouvir, mas nada mais. Depois que seu pânico inicial passou, ela se acalmou. Era assim que era a vida após a morte? Se ela pudesse ficar ao lado de Sasuke, cuidando dele enquanto ele crescia, talvez não fosse tão ruim. Mas enquanto ela observava por um tempo, sua expressão escureceu. As crianças estavam isolando Sasuke. E pelas suas palavras, Itachi se tornou um ninja desonesto? Como isso pode ser? Itachi se aliou ao terceiro Hokage, disposto a destruir o clã deles para proteger a vila. Como ele agora pode ser rotulado como traidor? O sinal da escola finalmente tocou, e Sasuke saiu sem olhar para trás, indo direto para um campo de treinamento desolado no distrito Uchiha. Lá, ele começou a praticar Shuriken Jutsu, técnicas de Kunai e Taijutsu, sozinho. Itachi Uchiha, eu vou te matar. Ele treinou até tarde da noite, envolvendo as mãos e pernas sangrando com bandagens antes de se arrastar para casa. Depois de cozinhar uma tigela simples de macarrão, Sasuke deitou-se na cama, enrolando-se firmemente sob as cobertas. Mikoto podia ouvir seus soluços abafados debaixo do cobertor, e isso partiu seu coração. O que aconteceu enquanto ela estava fora? Por que Sasuke terminou assim? Sasuke, venha comigo. Só eu posso ajudar você a alcançar sua vingança. Naruto, eu não preciso de laços. Meus caprichos podem custar sua vida. Orochimaru, você perdeu. A partir de hoje, a equipe Taka está formada. Objetivo, matar Itachi Uchiha. Itachi Uchiha, meus olhos agora podem ver através de suas ilusões. Ofegante, Sasuke olhou para Itachi, que avançava lentamente em sua direção. Desesperadamente, Sasuke lançou todas as armas que tinha, mas o Susanoo facilmente desviou de todas. Finalmente, Itachi chegou ao lado de Sasuke. Seus dedos ensanguentados se estenderam. Não, não, não. Num sussurro trêmulo, Sasuke implorou. Mas, para sua surpresa, um leve sorriso apareceu no rosto de Itachi. Tocar. Sasuke, me perdoe. Essa é a última vez. Os dedos de Itachi tocaram fracamente na testa de Sasuke antes de deslizarem para longe. Seu corpo desabou sem vida. Sasuke também caiu no chão, exausto. Não havia alegria em sua vitória, apenas um vazio. A chuva começou a cair, como se lamentassem seu trágico destino. As lembranças lúdicas da infância não passavam de um eco cruel naquele momento final. Observando tudo isso acontecer, Mikoto sentiu uma tristeza avassaladora surgir das profundezas de sua alma. Ela acreditava que as ações de Itachi fariam dele um herói da aldeia e lhe permitiriam guiar Sasuke até a vida adulta. Mas tudo deu tão errado. Se ao menos houvesse uma chance de recomeçar. Sob a luz fraca, um rosto familiar, mas desconhecido, apareceu diante dela. Uma mão agarrou seu queixo, e os lábios de um homem se curvaram em um leve sorriso. Lady Mikoto, como foi sua experiência? A voz parecia vir de um lugar distante. Mikoto piscou confusa, suas memórias dispersas voltando. De repente ela ficou em posição de sentido. Isso era realidade? Olhando para o homem à sua frente, Mikoto engasgou em choque. Você é Mirai. Capítulo 116. Mirai gentilmente enxugou as lágrimas que escorriam pelas bochechas de Mikoto, suas ações calmas, mas resolutas. O choque nos olhos de Mikoto era evidente. Parece que desbloquear o Mangekyou Sharingan realmente requer talento, pensou Mirai com um toque de decepção. Após usar Tsukuyomi no Mikoto, Mirai pôde sentir seu poder ocular se fortalecendo significativamente. No entanto, assim que se aproximava de um ponto crítico, o crescimento cessou. Ele esperava que ela pudesse despertar o Mangekyou Sharingan de uma só vez, mas infelizmente não era para ser. Isso foi tudo apenas um genjutsu? Mikoto murmurou após um longo momento, lutando para distinguir entre ilusão e realidade. Alívio tomou conta dela quando percebeu que tinha sido uma ilusão. Se o que ela tinha experimentado fosse real, ela duvidava que pudesse ter permanecido sã. Mirai riu baixinho e balançou a cabeça. Mikoto, isso não foi uma mera ilusão, ele disse, sua voz calma, mas ameaçadora. Era um futuro possível. Um futuro onde Fugaku lidera o clã Uchiha. Tudo o que você viu aconteceria. Mikoto balançou a cabeça veementemente, descrença colorindo suas feições. Impossível. Você está mentindo. Mirai apontou para seu Mangekyou Sharingan, o tomou e girando ameaçadoramente. A técnica é chamada Tsukuyomi no Mikoto. É uma das habilidades do meu Mangekyou. Você sentiu isso por si mesmo, não é? Nenhum genjutsu comum poderia criar um mundo tão vívido e detalhado. A voz dele era uma mistura de verdade e mentira. Mikoto não tinha como saber que o que ela experimentou era meramente uma simulação bem elaborada. E ainda assim, não era totalmente falso. Sem a intervenção dele, os eventos provavelmente se desenrolariam exatamente como ela tinha visto. Um futuro possível. Mikoto sussurrou, seu corpo tremendo enquanto ela caía de joelhos. Sua fachada composta desmoronou, substituída por vulnerabilidade e medo. Ela agora entendia por que Mirai havia tomado medidas tão extremas contra Fugaku. Na visão, a liderança de Fugaku empurrou os Uchiha cada vez mais perto da destruição. O clã foi aniquilado. Itachi e Sasuke, irmãos, se voltaram um contra o outro em tragédia. Esse futuro. Não era possível que isso acontecesse. Vendo o estado frágil de Mikoto, Mirai sentiu uma chama escura se agitar dentro dele. Ele se ajoelhou, puxando-o para um abraço gentil e dando tapinhas em suas costas suavemente. Como um coelho assustado, Mikoto se afastou rapidamente. Mirai, o que você está fazendo? Ela perguntou, com a voz tensa e alarmada. Mirai sorriu.
Nada demais. Só acho uma pena que alguém tão notável quanto você tenha acabado com alguém como Fugaku. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas antes de continuar. E se você me escolhesse em vez disso? Um leve rubor se espalhou pelas bochechas de Mikoto. Nem pense nisso. Ela retrucou com a voz trêmula. Imperturbável, o tom de Mirai ficou sério. Sem meu poder, o que você viu se tornará realidade. Mikoto-san, você realmente deixaria seus filhos sofrerem desse jeito? Assistir eles se destruírem? Suas palavras carregavam o peso da inevitabilidade, fazendo com que o rosto de Mikoto ficasse mortalmente pálido. Entre todos os horrores que ela havia testemunhado, nenhum doeu mais do que ver os destinos de Itachi e Sasuke. Um sobrecarregado com infâmia e doença, o outro consumido pela vingança, apenas para descobrir a verdade amarga tarde demais. Finalmente, sem forças para argumentar, Mikoto ficou quieta enquanto Mirai estendeu a mão e passou-a gentilmente pelos cabelos dela. Use suas próprias mãos, Mikoto-san, ele sussurrou. Agarre o futuro que você deseja. A manhã seguinte, a luz do sol quente se filtrava no quarto quando Mirai abriu os olhos. O quarto estava vazio. Se não fosse pelo cheiro fraco e pelos lençóis manchados de suor, poderia parecer que nada tinha acontecido. Sorrindo levemente, ele se vestiu e saiu. Mulheres são como águas suaves, mas imparáveis, ele refletiu, seu sorriso se aprofundando. Na sede da Força Policial de Konoha, Mirai folheou os documentos em sua mesa. A oposição antes vocal dentro do clã Uchiha havia ficado em silêncio. Com os pacifistas desaparecendo um por um, os que restaram não tiveram escolha a não ser se submeter. Não importava. Mirai já tinha escrito todos os nomes deles. Nesse ritmo, Shizui terminará a limpeza em breve, ele pensou. Nesse momento, Uchiha Hashida entrou correndo na sala. Mirai-sama Danzo Shimura tem visitado outros clãs com frequência, muitas vezes levando seus filhos com ele. Mirai zombou. Exatamente como eu esperava. Hiruzen Sarutobi e Danzo nunca ficariam de braços cruzados. Eles farão o que for preciso para fortalecer sua posição. As ações de Danzo não o surpreenderam nem um pouco. Afinal, muitos dos membros da raiz caíram para Mirai nos últimos 2 anos e meio. Danzo não hesitaria em repor suas fileiras atacando os clãs de Konoha. Quais clãs ele atacou recentemente? Mirai perguntou. Os clãs Aburame e Inuzuka, respondeu Ashida. Ótimo. Continue monitorando a situação, Mirai instruiu, seu tom ríspido. Entendido. Tarde daquela noite. Mirai abriu os olhos, seu manjeque brilhando fracamente na escuridão. Um momento depois, ele desapareceu, reaparecendo no coração do complexo Aburame. O ar estava denso com o zumbido dos insetos. Quando Mirai pisou na grama, o som de folhas farfalhando encheu o ar. Quem está aí? Uma voz gritou, e um enxame de insetos avançou em direção a Mirai, engolindo-o em um instante. Mas uma névoa espessa e branca começou a subir de dentro do enxame. Conforme a névoa se espalhava, os insetos se dissolviam em nada. Em instantes, o enxame havia desaparecido completamente. Calmamente, Mirai se aproximou da entrada da sala e abriu a porta. Relaxe, ele disse, sua voz firme, mas firme. Estou aqui apenas para conversar. Capítulo 117. Quando Mirai entrou na sala, Aburame Shibi sentiu suor frio brotando em sua testa. A reputação de uma pessoa a precede. Para Uchiha Mirai visitá-lo tão tarde da noite dificilmente poderia significar algo bom. Chefe do clã Shibi, você parece bastante tenso, Mirai provocou, com um leve sorriso no canto dos lábios. Shibi forçou um sorriso rígido em resposta. Dado o poder que você demonstrou antes, quem não ficaria nervoso? Mirai riu levemente. Essa foi minha Kekkei Genkai de liberação de fervura. Você ouviu falar sobre isso, não ouviu? Mirai se acomodou casualmente no assento em frente a Shibi. Meus olhos podem copiar Kekkei Genkai. O coração de Shibi pulou uma batida sob a pressão do olhar intenso de Mirai. A presença avassaladora que emanava daqueles olhos era diferente de tudo que ele já havia experimentado. Como novo chefe do clã Aburame, Shibi sempre foi confiante em suas habilidades. Ele abrigou um ceticismo silencioso em relação às lendas que cercavam Uchiha Mirai, até mesmo sentindo uma pontada de competitividade. Mas agora, cara a cara com ele, Shibi percebeu o quão insignificante ele era. Era como se aqueles olhos penetrantes pudessem ver através de cada pensamento, e seu dono poderia tirar sua vida a qualquer momento. Lutando para manter a compostura, Shibi falou cautelosamente. Mirai, talvez seja melhor você declarar seu propósito diretamente. Mirai sorriu e foi direto ao ponto. Ouvi dizer que Danzo Shimura recentemente levou um jovem talento promissor do clã Aburame. Isso é verdade? Shibi hesitou, inseguro sobre as intenções de Mirai, antes de concordar. Está correto. Qual é o nome da criança? Mirai perguntou. Torune. Shibi respondeu, seu tom tingido de frustração. Aburame Torune. Torune, o filho de Shibi Aburame, demonstrou um talento surpreendente, dominando o controle de insetos venenosos de tamanho nano em uma idade muito jovem. Shibi imaginou Torune como a futura pedra angular de seu clã. Mas apenas alguns dias atrás, Danzo Shimura apareceu sem avisar e levou Torune embora à força em nome do terceiro Hokage. Enquanto as mãos de Shibi inconscientemente se fechavam em punhos, Mirai bateu levemente na mesa. Um prodígio do clã condenado a cair na escuridão. E você, como chefe do clã, enterra seu ressentimento e não ousa demonstrá-lo. Você acha isso aceitável? Você está bem ciente do que a organização da raiz de Danzo envolve, não está? Esta não é a primeira vez e não será a última.
Você está realmente disposto a deixar que as esperanças do clã Aburami sejam extintas, uma por uma, nas mãos de pessoas como Danzo Shimura? Embora Aburami Torune tivesse pouca presença na história original, sua força deixou uma impressão duradoura. Seus insetos nanovenenosos eram incrivelmente perigosos, e ele possuía o poder de um Jin de elite. Durante a batalha contra Obito Uchiha, Torune até deduziu a natureza do Kamui de Obito em apenas uma troca, o nível de intelecto de batalha que rivalizava com Namikaze Minato. Ter tal talento roubado por Danzo era uma injustiça que Mirai não conseguia imaginar que Chibi aceitaria sem protestar. Mirai, eu entendo seu ponto, Chibi disse após uma longa pausa. Mas eu não posso liderar o clã Aburami para se opor abertamente ao Hokage. Você deveria ir embora. Mirai riu baixinho da resposta dele. Chefe do clã Chibi, você superestima sua importância. Tudo o que preciso é que seu clã fique com os Uchiha quando chegar a hora. Esse é seu único valor para mim, Mirai continuou com uma ponta afiada em seu tom. Afinal, seu poder é insignificante para mim. Konogakakure foi fundada pelo clã Uchiha. Estou simplesmente reivindicando o que nos pertence por direito. Só isso. Chibi ficou sem palavras diante das palavras audaciosas de Mirai. Suas ambições pareciam muito maiores do que Chibi havia previsto. Após um momento de silêncio, Chibi perguntou cautelosamente, mesmo se eu concordasse, e os outros clãs? Os Aburami sozinhos não seriam suficientes para conseguir o que você está propondo. E quanto aos tipos do trio Ino Shika CH? Eles são apoiadores ferrenhos do Hokage. Como você pretende convencê-los? Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso confiante, como se ele tivesse previsto a pergunta. Os experimentos humanos de Orochimaru são secretamente apoiados por Danzo Shimura. O público acredita que os sujeitos do teste são criminosos condenados à morte e órfãos, mas a verdade é muito mais sombria. A expressão de Chibi mudou bruscamente e ele bateu a mão na mesa. Você está dizendo? A voz de Mirai permaneceu calma, mesmo quando as implicações de suas palavras se tornaram mais assustadoras. Exatamente. Os shinobi do seu clã também foram usados como cobaias. Vou perguntar de novo. O que você vai escolher? Após um longo silêncio, Chibi respondeu solenemente. Se você puder fornecer provas, o clã Aburami ficará com você. Isso é uma promessa. Nenhum clã shinobi toleraria que seus membros fossem usados como material experimental, especialmente clãs com Kekkei Genkai únicos ou técnicas secretas. Se Danzo realmente tivesse cometido tais atrocidades, os outros clãs também não continuariam a apoiá-lo. Bom, Mirai se levantou e andou em direção à porta. Quando chegar a hora, apresentarei as evidências a todos. E quando esse dia chegar, chefe do clã Chibi, espero que você não se esqueça da promessa de hoje. Quando a figura de Mirai desapareceu nas sombras, Chibi gritou, Mirai, você não está preocupada que eu possa relatar isso ao Hokage? Sem se virar, Mirai acenou com desdém. Faça como quiser, mas deixe-me lembrá-lo de uma coisa. Um passo em falso pode significar o fim de todo o seu clã. A escolha é sua, chefe do clã Chibi. Pense com cuidado. Esta pode ser sua única chance nesta vida. Observando Mirai desaparecer, Chibi soltou uma risada amarga. Em apenas alguns momentos de conversa, ele já havia entendido a personalidade de Mirai. Dominante, enérgico e orgulhoso. Cada movimento que ele fazia carregava um ar de controle, como se ele já tivesse tudo em suas mãos. Embora os planos de Mirai ainda estivessem em estágios iniciais, Chibi teve uma estranha intuição de que Mirai acabaria saindo vitoriosa dessa luta pelo poder. Depois de refletir em silêncio por algum tempo, Chibi deitou-se completamente vestido e adormeceu. Quanto a relatar isso ao Hokage, não era nada mais do que uma pergunta ociosa. Ele nunca faria algo tão tolo. O recente escândalo envolvendo a captura dos netos de Koharu Tatani e Omurami tocado por Mirai causou grande comoção, mas o acampamento do Hokage não fez nada contra ele. Isso só poderia significar uma coisa. Diante do Uchiha Mirai, o terceiro Hokage e seus aliados já eram a parte mais fraca. Além disso, jurar lealdade a Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura não traria nenhum benefício real. Na verdade, poderia até sair pela culatra. Não havia necessidade de pensar muito sobre a escolha certa. Capítulo 118. Mirai voltou para casa e olhou para a cama bem arrumada, assentindo satisfeita. Ter alguém para lhe fazer companhia todas as noites era uma condição que ele impôs a Mikoto. Afinal, ter uma mulher cuidando da casa era um luxo que ele apreciava profundamente. A vida sozinho não parecia insuportável antes, mas agora que ele tinha experimentado esse tipo de conforto, Mirai não estava disposto a voltar para seus dias solitários. Mirai, molhe os pés primeiro, disse Mikoto, ajoelhando-se graciosamente enquanto ela colocava uma bacia de água fumegante nos pés dele. Mirai não recusou e aproveitou os cuidados dela como se fossem naturais. No entanto, à medida que o escaldapés continuava, os papéis inesperadamente começaram a se inverter. Mirai, seus pés estão sujos. É por isso que preciso limpá-los corretamente. Eu já os lavei antes. É mesmo? Então terei que verificar se você fez um trabalho completo. Ugh, mas isso é tão estranho. Na manhã seguinte, quando Mirai acordou, o quarto estava vazio novamente exceto por ele. Olhando para o café da manhã preparado na mesa, ele não pensou muito sobre isso. Mudanças levavam tempo, e ele acreditava que eventualmente Mikoto pertenceria a ele corpo e alma. Depois de uma refeição rápida, ele foi para a sede da polícia de Konoha. Convocando Inaru Tetsuka, Ashida Mirai foi direto ao ponto. A partir de hoje, estamos reformando a força policial de Konoha.
Reforma? Os três Uchihas trocaram olhares confusos. Líder Mirai, a reputação da força policial já melhorou significativamente. Os membros do nosso clã estão gradualmente ganhando a aceitação dos moradores, disse Naru. Por que a necessidade repentina de reforma? Diante dos olhares perplexos deles, Mirai explicou calmamente, a situação atual é apenas temporária. Recentemente ganhamos a boa vontade de muitos civis ao prender o neto do conselheiro do Hokage. Além disso, faz menos de um ano que a terceira guerra Shinobi acabou, então os aldeões ainda estão gratos a nós. Mas as guerras não duram para sempre, e os filhos das elites não causarão problemas todos os dias. Com o tempo, os principais conflitos serão entre os moradores comuns. Gentileza e gratidão são as emoções mais fáceis de esquecer. Enquanto isso, pequenas queixas se acumulam ao longo do tempo, deixando impressões duradouras. No final, a percepção que os moradores têm dos Uchiha voltará a ser o que era antes. A expressão de Mirai ficou mais fria. A própria força policial é uma armadilha preparada pelo segundo Hokage. Não há necessidade de se apegar ao sistema atual. Ao ouvir isso, os outros trocaram olhares compreensivos. Depois de um momento, Ashida perguntou, Mirai-sama, que tipo de reforma você tem em mente? Nós o apoiaremos totalmente. A partir de hoje, recrutaremos membros de fora do clã. Todos os oficiais de nível inferior serão substituídos por ninjas da vila, disse Mirai, colocando um pergaminho na mesa. Eu rascunhei um plano inicial aqui, revise-o e faça os ajustes necessários. Sim. Após a reunião, Mirai deixou o prédio da polícia e foi diretamente para o terreno do clã Inuzuka. Lá, ele conheceu Inuzuka Tsumi, o atual chefe do clã. Com seu cabelo castanho curto e espetado, olhos selvagens e marcas faciais vermelhas, Tsumi tinha uma presença feroz e imponente. Enquanto Mirai a estudava, Tsumi fazia o mesmo com ele. Embora esbelto, o corpo de Mirai exalava força. Seus profundos olhos negros eram ilegíveis, e a pressão que irradiava dele era palpável. Após um momento de silêncio, Tsumi quebrou o gelo. Mirai, a que devo o prazer desta visita? Estou aqui para discutir uma possível parceria, Mirai respondeu sem rodeios. Parceria? Tsumi levantou uma sobrancelha, confuso. Mirai sorriu fracamente. A era de Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo acabou. O futuro pertence aos Uchiha. Os olhos de Tsumi se estreitaram, sua voz cautelosa. Mirai, você está planejando um golpe? Ela ouviu rumores sobre as ações recentes de Mirai, prender os netos do conselheiro Hokage, executar 6 membros da raiz e aprisionar o Uchiha Fugaku. Somado ao desaparecimento repentino de vários Shinobi Uchiha, não foi difícil juntar as peças de suas intenções. Mirai riu. Tsumi, golpe, é a palavra errada. Se esse fosse meu objetivo, eu não perderia tempo buscando alianças com clãs como o seu. O que você quer dizer? Pacientemente, Mirai repetiu o que havia compartilhado com Aburami Shibi na noite anterior. Quando ele terminou, o queixo de Tsumi caiu. Você está dizendo que tudo isso é verdade? Mirai assentiu. Claro, e eu vou garantir que você veja a verdade por si mesma. Tsumi respirou fundo, sua expressão era resoluta. Se o que você diz for verdade, o clã Inuzuka o apoiará, assim como Shibi disse. Satisfeita, Mirai assentiu. Nesse caso, vou me retirar. Mãe. Uma voz animada chamou do lado de fora, e uma garota alegre e cheia de energia entrou na sala. Quando seus olhos pousaram em Mirai, ela congelou, olhando para ele com admiração. Você é Uchiha Mirai, líder da força policial de Konoha. Ele se apresentou, estendendo a mão. A garota gaguejou, eu Inuzuka Ana. Eu sou filha da minha mãe. Ana sentiu seu coração disparar. O homem que ela idolatrava há tanto tempo estava parado bem na sua frente, em sua própria casa, em uma manhã tão comum. Droga, mãe. Por que você não me avisou antes? Ana, Tsumi provocou. Você sempre admirou Mirai. Por que está tão quieta agora que ele está aqui? Mãe. Ana bateu o pé, envergonhada, e seu rosto ficou vermelho. Capítulo 119. Ha. Inuzuka Tsumi riu com vontade, sua voz ousada ecoando. Depois de um momento, ela olhou para sua filha. Ana, você não deveria estar na academia ninja agora? Ouvindo isso, Inuzuka Ana bufou desdenhosamente. Eu não gosto das aulas chatas da academia. Nem a Imaru gosta delas. Au. Atrás de Ana veio um rosnado profundo quando um enorme cão-lobo cinza correu para dentro da sala. Ao ver o cãozinho peludo, Mirai não conseguiu evitar dar um passo à frente, ansiosa para acariciá-lo. Tenha cuidado. Ana avisou alto. Aimaru espera, o quê? Suas palavras foram abruptamente interrompidas. O geralmente agressivo Aimaru, que nunca tolerava estranhos, soltou um gemido suave, abaixou a cabeça submissamente e abanou seu rabo grosso energicamente. Momentos depois, ele caiu no chão, expondo sua barriga branca como a neve para Mirai. Ana ficou perplexa ao observar o comportamento incomum de seu cachorro. O que está acontecendo? Aimaru odeia ser tocado por qualquer pessoa que não seja eu. Até eu só consigo acariciar suas costas. Mirai se virou com um sorriso. Ana, o que você estava dizendo? Ele nada. Levantando-se, Mirai olhou para Tsumi e falou confiantemente. Se Ana não gosta da academia, vamos fazer com que ela se forme mais cedo. Há uma reforma iminente na força policial. Estamos planejando recrutar ninjas da vila. Acho que Ana e Aimaru seriam uma boa combinação. Ouvindo isso, os olhos de Tsumi se arregalaram de surpresa. Reformas? Recrutamento da vila? Exatamente.
Sumi ficou surpreso. A força policial, há muito tempo sob o controle exclusivo do clã Uchiha, exercia imenso poder, sem interferência de estranhos. Que Mirai cederia voluntariamente tal controle era algo inédito. Sem entender as estratégias mais profundas por trás das políticas da força policial, Sumi sentiu um novo respeito pela decisão de Mirai. Mãe, eu quero entrar para a polícia, Ana exclamou animadamente. Fazer parte da força policial era prestigioso. Seus colegas de classe ficariam com muita inveja se ela se tornasse membro. Depois de pensar um pouco, Sumi assentiu solenemente. Tudo bem, está decidido. Mirai, estou confiando o futuro do clã Inuzuka a você. Não me decepcione. Mirai riu levemente. Não se preocupe. Minha força é mais do que suficiente para proteger todos sob meus cuidados. Quando Mirai deixou o complexo do clã Inuzuka, a noite já havia caído. Em casa, Uchiha Mikoto estava ocupada preparando o jantar, vestindo um avental e esfregando o chão. Quando Mirai entrou pela porta, as bochechas de Mikoto coraram levemente. Você voltou, Capitã Mirai. Mirai beliscou a bochecha de brincadeira. Mikoto não precisa ser tão formal. Só me chame como fez ontem à noite. O rosto de Mikoto ficou vermelho, quase brilhando. Por razões que ela não conseguia explicar, depois de passar esses últimos dias com Mirai, desafiá-lo parecia impossível. Respirando fundo, ela baixou a cabeça. Esse sim. Ha. Mirai riu com vontade, seu senso de triunfo aumentando. Ele levou Mikoto para a mesa de jantar. Para ela, o homem que a salvou de seu trágico destino era mais do que apenas um protetor. Ele era seu salvador, seu mestre. Depois do jantar, Mikoto foi preparar o banho enquanto Mirai foi para o pátio para seu treinamento noturno. De repente, os sentidos de Mirai se aguçaram. Uma marca do deus do trovão voador havia sido ativada. Então eles finalmente não conseguiram resistir e agir. Mirai murmurou antes de desaparecer em um instante. Sob o luar, um grupo de ninjas da névoa, todos usando protetores de testa Kirigakuri, dispararam pela densa floresta, perseguindo duas figuras à frente. A dupla em fuga, usando bandanas de Konoha, era formada por uma jovem mulher com pintura facial e um garoto mascarado, Nohara Rin e Ataki Kakashi. Em uma missão fora da vila, Rin foi sequestrada por ninjas da névoa. Após uma perigosa perseguição até a costa, Kakashi conseguiu resgatá-la, mas caiu em uma armadilha preparada por seus perseguidores. Logo, uma clareira aberta perto do oceano apareceu, forçando Kakashi e Rin a parar. Este jogo de gato e rato acaba aqui, pirralhos, zombou um dos ninjas da névoa enquanto o grupo se aproximava, com malícia brilhando em seus olhos. Corra, Kakashi. Não se preocupe comigo. Rin gritou. Não, Rin. Respire fundo. Prometi a óbito que protegeria você, Kakashi disse firmemente, sacando sua lâmina. Num piscar de olhos, Kakashi estava travado em uma batalha feroz com os ninjas da névoa. Mas apesar de suas habilidades, os números esmagadores o deixaram em dificuldades. Se não fosse pela intenção de capturá-lo vivo, ele provavelmente já teria caído. Enquanto a luta se desenrolava, Rin silenciosamente sacou uma kunai dourada infundida com chakra. Antes que ela pudesse agir, no entanto, uma criatura humanoide pálida com um sharingan na órbita ocular apareceu diante dela. Com um olhar, os olhos de Rin ficaram vazios. Faça Kakashi te matar. Faça ele te matar. A criatura desapareceu, e Rin começou a resmungar sem pensar enquanto cambaleava em direção a Kakashi. No calor da batalha, as reservas de chakra de Kakashi diminuíram. Rangendo os dentes, ele formou um sinal de mão. Chidori. Faíscas crepitaram enquanto Kakashi avançava, perfurando o ninja da névoa com sua lâmina de relâmpago. Mas no momento seguinte, uma figura inesperada surgiu na frente dele. Baki. Chidori atingiu Rin em cheio. Kakashi congelou, com os olhos arregalados e a mente em branco devido ao choque. Em seus últimos momentos, Rin se libertou do genjutsu. Com mãos trêmulas, ela pressionou a kunai dourada nas mãos de Kakashi. Kakashi, despeje seu chakra nele. Antes que ela pudesse terminar, seu corpo ficou mole e caiu sem vida no chão. Sem tempo para hesitar, Kakashi infundiu seu chakra restante na kunai, tendo aprendido sobre suas propriedades com Rin antes. Para sua consternação, a kunai drenou seu chakra completamente, deixando-o inconsciente enquanto ele desmaiava. No momento em que Kakashi atingiu o chão, Mirai se materializou do nada. Amaterasu. Capítulo 120. Amaterasu. Em um instante, as chamas negras consumiram todos os shinobi de Kirigakuri que estavam à vista. Gritos ecoaram pelo campo de batalha enquanto os shinobi tentavam desesperadamente extinguir as chamas implacáveis. Não importava seus esforços, nada funcionava. Lentamente, os gritos de agonia desapareceram, deixando para trás apenas o silêncio. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Chakra mais 1. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Físico mais 1. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Força mental mais 1. As notificações do sistema ecoavam repetidamente na mente de Uchiha Mirai. As mortes de quase 100 shinobi de Kirigakuri tinham mais uma vez aumentado suas estatísticas. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 2042. Força mental: 2017. Chakra: 2009. Ikekei Genkai. Manjeki Sharingan, liberação de magnética. Areia dourada, liberação de queimadura. Shikotsu Myaku, liberação de fervura. Ajutsu. Outro. Jutsu.
Amaterasu, Sarutaiko no Mikoto, Takamagahara, Suzano o, Tsukuyumi no Mikoto. Mesmo quando ele olhou para suas estatísticas, todas excedendo 2000, Mirai não sentiu nenhuma ruptura qualitativa em seu corpo. Ele percebeu que para superar seu nível atual, ele precisava de um poder ainda maior. Depois de eliminar o shinobi de Kirigakuri, Mirai passou por cima do corpo inconsciente de Kakashi e se aproximou de Rin. O enorme ferimento no peito dela chamou a atenção dele. Invocando o poder do seu Manjeki Sharingan, ele sussurrou Takamagahara. Uma energia mística envolveu o corpo de Rin. Sua carne começou a se curar rapidamente, e a vitalidade que havia desaparecido ressurgiu à vida. Esta é a terra pura? Rin murmurou confusa enquanto seus olhos se abriam. Seu olhar caiu sobre Mirai, e a descrença inundou sua expressão. Mirai, o que você está fazendo aqui? Você está, Baki. Mirai sacudiu levemente a testa e sorriu gentilmente. Rin, eu trouxe você de volta. Lágrimas brotaram dos olhos de Rin quando ela de repente se jogou em seus braços. Acabou, Rin. Está tudo bem agora, Mirai a tranquilizou suavemente. Mirai, pensei que nunca mais te veria. Rin soluçou. Você me salvou de novo. Não foi grande coisa, Mirai disse com um sorriso fraco. Mas não chore tanto. Não é como se eu ter ido embora fosse o fim do mundo. Rin olhou para cima e declarou firmemente. Um futuro sem Mirai não é o futuro que eu quero. Ela enterrou o rosto no ombro dele mais uma vez, acabando por cair num sono tranquilo. Com Rin embalada em um colo de princesa, Mirai criou um clone das sombras para administrar um jutsu de cura em Kakashi. Momentos depois, Kakashi acordou. Mirai! Kakashi se levantou, seu rosto uma máscara de angústia. Isso é tudo culpa minha. Rin, ela. Rin está bem, Mirai interrompeu. Ela está apenas dormindo. Vamos voltar para Konoha. Hein? Kakashi piscou, atordoado. Ele correu para o lado de Rin, vendo sua respiração estável. Alívio tomou conta de seu rosto quando ele agarrou o braço de Mirai. Você é incrível, Mirai. Não sei como, mas, obrigada. Mirai calmamente puxou o braço dele, mantendo distância. Sinceramente, o que há com o shinobi de Konoha e seus momentos de união? Não estou aqui para isso. Manipulando sua areia dourada, Mirai levantou Rin e Kakashi e começou sua jornada de volta para Konoha. Sentindo um chakra fraco, mas familiar, à distância, ele murmurou baixinho. Óbito, eu te dei uma chance. O que acontece depois depende de você. TSK. Que fracasso, refletiu uma voz. O que você disse? Nada, a voz respondeu maliciosamente. Mas Óbito, parece que seus dois amigos foram salvos. O que você fará agora? Óbito limpou o sangue e as lágrimas de seu Sharingan enquanto respondia friamente. Vamos voltar. A voz soou surpresa. Você não vai voltar para Konoha? Para vê-los? Camaradas. Não preciso mais dessas coisas. A voz do jovem Uchiha era baixa e rouca, cheia de amargura. Madara estava certo. Este mundo é cheio de decepções, dor e solidão. Vencedores e perdedores. Gênios e fracassados. Desde o momento em que nascemos, estamos presos ao destino, incapazes de escapar. Ele cerrou os punhos enquanto seu tom se tornava resoluto. Mas eu vou cortar as correntes do destino deste mundo. Eu vou criar um mundo onde os sonhos de todos podem se tornar realidade. Então você finalmente mudou de ideia, disse Madara, com um leve sorriso nos lábios. O Manjeki Sharingan de Óbito brilhou ameaçadoramente. Enquanto os planos de Madara tinham se desviado um pouco do curso, ele estava satisfeito. Afinal, Óbito tinha chegado a essa conjuntura crítica. Não importava se era um mundo pacífico ou um mundo dos sonhos. Contanto que Óbito executasse o plano Olho da Lua, tudo ocorreria conforme o planejado. Madara, diga-me como criar esse mundo de sonho. Então olhe para o meu Sharingan, disse Madara. Em um reino de Genjutsu, Óbito descobriu os segredos do plano de Madara, 10 caudas, Rinnegan e a estátua Gedo. À medida que o conhecimento inundava sua mente, a vontade de Madara tomou forma física, fundindo-se com o Zetsu branco para criar o Zetsu negro. Deixei o suficiente para você usar. O que você precisar, o Zetsu branco irá reunir. A voz de Madara enfraqueceu enquanto ele cortava as raízes que o prendiam à estátua Gedo. Sua força vital rapidamente se esvaiu. A partir de hoje, você é o salvador deste mundo. Enquanto o corpo sem vida de Madara caía, Óbito sentiu uma onda de convicção. Todos os outros eram apenas um peão em seu tabuleiro, e agora, ele tinha o poder de controlar tudo. Que inebriante! Vamos, ordenou Óbito. Para onde? A Megakuri.